Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Gente, eu tô um pouquinho sem voz, mas vamos tentar levar o programa. Amanda, segue o baile. Vai aí, Amanda. Bom dia, Jô. Ai, bom dia. Hoje a Josiane está um pouquinho sem voz, gente. Isso aí. Mas mesmo assim, ela não queria deixar de estar aqui com vocês, não queria deixar de receber a nossa convidada de hoje, que nós já vamos apresentar. O nome dela é Eliege. Ela é funcionária pública aposentada, artesã e empreendedora. Bom dia, seja muito bem-vinda, Eliege. Bom dia e desculpa ele. É o tempo. Mas estou aqui. Vou ficar aqui firme com você, daqui eu não saio. Agradeço muito. Peço desculpa, mas o tempo. E eu falo muito, então... Mas eu vou levar o programa, isso eu vou. Sim, vai na fé. Vou na vai fé. dar tudo certo. Conte-nos um pouco da sua trajetória de vida. Primeiramente, bom dia. Bom dia. Josiane, Amanda, a minha secretária Luísa, que está na retaguarda aqui. Parabenizá-las, né, pelo primeiro ano do programa. Obrigada. E as postagens. Obrigada. É muito legal, né, esse apoio, esse empoderamento, né, que vocês nos dão, né, então isso é muito importante. As mulheres se ajudarem, se unirem, né, então a gente realmente precisa de oportunidades assim. Então, agradecer a Kel Braga, né, que fez esse convite para mim, intermediou esse momento maravilhoso de conexão. Estou entusiasmada, mas também nervosa. A voz está um pouco embargada aqui, mas vamos seguir, né? Aqui você vai ver que é uma conversa entre amigas. Exato. Todas as mulheres que vêm aqui dizem, nossa, eu fiquei tão à vontade com a Josiane, que parecia que já conhecia há muito tempo e estava ali em uma conversa entre amigas. Então, a ideia é essa. Eu só peço desculpa mesmo. Tô até... Fico chateada por isso, porque eu gosto de dar sempre o meu melhor, né? O meu 100%. E quando eu dou 98%, eu já não... Tudo Tanto que a certo. Amanda falou, você fica? Eu falei, não, eu vou. Tudo certo. Eu não largo as minhas mulheres. Agradeço muito, né? Porque, Pegar na mão mesmo, sabe? Porque Isso não aí. é fácil, né? Falar, Não. né? Estando com a voz assim, né? É horrível. Esse esforço também, sendo que você precisaria de descansar, mas tá tudo certo. Ai, que bom que temos mulheres que nos compreendem. Sim. Mulheres apoiam mulheres. Mulheres né? apoiam mulheres, isso É aí. isso que nós sempre falamos, é isso que Josiane sempre fala isso que eu todos falo os muito. dias aqui no programa, que mulheres isso. apoiam mulheres e nós estamos aqui para isso, né? Para apoiarmos umas às outras. Isso, exatamente. E Eliege, conta um pouquinho da tua trajetória de vida, conta a tua história aqui para as nossas mulheres ouvintes que estão acompanhando. Então, eu sou londrinense de nascença. Minha mãe veio para Curitiba quando eu era pequena. E então eu sou uma curitibana, né, praticamente, porque além de morar aqui desde criança, eu amo essa cidade, né? A gente viaja, estávamos conversando esses dias sobre isso. A gente viaja, vai passear, vai para outros lugares que a gente se apaixona, mas a volta para Curitiba é ainda melhor, né? Porque é uma cidade Sim. maravilhosa, muito limpa, muito bem estruturada. E sou apaixonada por essa cidade, sou grata, né, por tantas conquistas aqui. Sou filha de mãe enfermeira, né? Minha mãe se aposentou como enfermeira. Então, aquela coisa, né, muito de cuidar dos filhos, né, de ser amorosas, de abraçar, de pegar no colo de todas as formas. Meus filhos, né, eu sou mãe de 3 meninos, então isso vem muito da minha mãe, assim. E meu pai sempre trabalhou, por muitos anos trabalhou como na área de construção civil, né, como pedreiro, uma época como mestre de obras.
atualmente, né, já tem, na verdade, muitos anos, né, que ele trabalha na empresa de logística do meu irmão, é o braço direito do meu irmão na empresa de logística. Então, meu irmão sempre quis ter o seu negócio próprio para justamente tirar o meu pai desse trabalho, Olha que bacana. que é mais pesado, né? É um Sim. trabalho maravilhoso, né? A gente sempre deu muito valor, mas pesado, né? Assim, difícil. Sim. Então, não que seja fácil, né? Trabalhar, fazer coleta, entrega, resolver as questões com o meu irmão, mas meu irmão sempre teve esse sonho de ter o seu negócio, uma empresa sólida, e colocar meu pai para trabalhar com ele. Então, eu tenho meu irmão, o Charles, a minha irmã Dayana, meus 3 filhos que eu sou apaixonada, que eu amo, o Fauri, de 26 anos, o Fauzi, de 23, e o Reduan, de 18. Eu ia falar 17, que eu acabou de fazer 18, eu não me acostumei ainda. O meu filho mais velho está se formando... Mãe nunca se acostuma, né? Então, meu filho mais velho está se formando em engenharia civil, meu filho do meio se formando em ciência da computação, os dois na UFPR, né, que é uma universidade também que a gente ama, assim, que a gente admira muito. Sim. O Reduan faz cursinho para medicina. Então, Olha, meus filhos bem que encaminhados, né? bênção. Por conta desse amor mesmo de mãe, né? Então, a gente vai falar sobre empreendedorismo, né, meninas? Sim. Mas a gente tem que... Foi interessante essa pergunta, que eu não vim preparada para falar de mim. É difícil falar da gente, mas quando a gente para um pouco para pensar, esse meu trabalho aqui de arte, que é minucioso, que é de detalhes, que ele vai também para a arte, né, terapêutica, mas isso vem realmente da nossa infância, né? Vem do cuidado, dos detalhes da minha mãe, a minha mãe organizada, a minha mãe chata com limpeza, com organização, e eu peguei muito isso dela, eu trago para a minha arte esses detalhes, essa organização, esse cuidado, e também a marcenaria, né, do meu pai, que ele desde criança trabalhando com marcenaria, então que é uma arte também, né, a arte do criar ali. Isso, exatamente. Então, vendo ele trabalhando com madeira e restaurando peças que antigamente a gente restaurava porque a gente precisava reaproveitar, né? Usar, porque a gente não tinha dinheiro para comprar peças novas, né? E hoje você vê que a restauração é uma coisa chique, né? Sim, hoje, né? que está em alta, né? O vintage, o retrô, né? O rústico. Muitas vezes vem da restauração, né? Sim. E você tem ali uma trajetória de mudanças também, né? Você saiu ali do funcionarismo público para ir para a arte. Conta também como foi essa tua transição de áreas que são completamente diferentes ali, né? Sim. Olha, eu trabalhei 27 anos na Sanepar, concursada. Eu passei no concurso, meninas, com 20 anos. Eu trabalhava no Banco Bradesco, quando passei no concurso da Sanepar. Eu e alguns funcionários fizemos o concurso, muito concorrido. Eu fui fazer a minha inscrição no último dia. Tinha uma fila dando volta na quadra. E era na Sanepar mesmo que a gente fazia a inscrição, na Sanepar ali do Prado Velho, não a sede, né, mas um outro endereço lá da Sanepar. Daí eu pensei, puxa, eu não vou conseguir entrar nunca, né? Se tanta gente só aqui nesse dia, né? E as pessoas também falando, você não vai entrar, isso aí é para arrecadar dinheiro, esqueça, não sei quem passou, nunca chamaram, mas eu só acredito... indicação, né? Isso. Geralmente as pessoas falam muito. Mas eu acredito muito no poder da mente. Isso eu sempre falo muito isso para os meus filhos. Você tem que acreditar no teu sonho, você tem que acreditar nas coisas que você quer e você tem que projetar. E eu queria, e eu me imaginava dentro da Sanepar, e demorou 2 anos, porque eu fiquei em reserva técnica, eu passei com o número 74, e fiquei ali, não, eu vou entrar, eu quero, eu ligava de vez em quando no RH da Sanepar, está em número tanto. Então, quando me chamaram, estava já na final da reserva técnica, sabe? Estava fechando aqueles 2 anos. Me chamaram, entrei na área administrativa, passei como técnica em administração, que foi o meu curso de nível médio.
A minha formação em nível superior é administração, então eu continuei nessa área. Então, eu trabalhei 27 anos, mas quando eu saí, na pandemia, em 2020, eu me aposentei com 49 anos, por tempo de contribuição e não por idade. Então, foi uma decisão difícil, muito pensada. Sim. As pessoas na Sanepar falavam, Eliege, você tá maluca, como que você vai fazer? Você tem filhos em idade escolar ainda, muita coisa. Só que as pessoas precisam entender que uma aposentadoria, além dela precisar ser planejada, e eu sempre fiz isso, eu falava que eu ia me aposentar para aproveitar a vida ainda, e eu escutava as pessoas falando, não, você vai se aposentar, você não vai. Eu falava, eu quero dormir bastante, eu quero saborear um café, eu quero ter tempo para mim. As pessoas falavam, não, você não vai conseguir dormir. Então, as pessoas, no geral, assim, elas não acreditam muito na nossa realidade, assim, porque cada um tem a sua. Então, a gente normalmente não consegue respeitar essas diferenças de pensamento, de atitudes, né? Então, foi uma decisão bem difícil, mas não me arrependo um dia, um segundo sequer por essa decisão, porque eu realmente estava muito cansada. Porque em empresa pública não é fácil trabalhar. É muito truncado, você é muito engessado, você quer resolver as coisas, você quer ajudar, você quer alavancar as tuas decisões, você quer colocar em prática as tuas ideias de melhorias, e você é muito engessado. E principalmente nós mulheres, né, temos também um mundo muito machista ao redor, né? Sim. Muito, os homens tomam conta, dominam, e a gente tem muita dificuldade também, né, de conquistar espaço, de crescer. Isso não estou falando só da Sanepar, em todos os ambientes. Então, nós estarmos aqui hoje conversando, né, só mulheres aqui na sala, é um ambiente que a gente está falando e está se entendendo, né? Sim, os homens sim. vão ouvir, não vão entender a essência do que eu estou falando, mas Exatamente. vocês entendem. Sim. Então, não é um mundo fácil. Então, vamos dizer, hoje eu tomo conta do meu negócio. Eu faço o que eu achar melhor, o que eu quiser fazer. Eu sou livre, por isso que existe o trabalho autônomo, né? O que é o trabalho autônomo? É você ter autonomia. Então, eu abri mão de um trabalho engessado para sair para administrar meu tempo, fazer a gestão do meu tempo, do meu trabalho, do que eu quero fazer e do que eu não quero fazer. Então, é uma experiência ótima, eu indico para todas as mulheres. Ter mais tempo para você mesma, né, para cuidar de você. Você sente que você começou a fazer mais isso, a cuidar mais de você depois que você foi aí, teve a coragem de aposentar? Muito, 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 Amanda, muito. Quando no meu último dia de trabalho, né, até meu filho do meio, Fauzi, foi comigo, tive um pouco de dificuldade de que ele entrasse na sala, né, da diretoria por conta da pandemia, né? A gente tinha muito medo, né, do Covid, mas ele entrou comigo. O meu diretor na época falou pro Fauzi, né? Fauzi, nossa, puxa, uma grande perda, né? Legal, né, ouvir isso, né? Mas eu queria ter escutado isso. Não estou falando do diretor, estou falando num geral. Eu queria ouvir isso no dia a dia. Vamos apoiar, né, essa ideia, essas ideias que você tem são boas, vamos colocar em prática. Então, isso me fez tomar essa decisão realmente de ter essa independência, essa liberdade. E a minha diretora, né, diretora administrativa, Priscila, nesse dia ela falou, Eliege, daí você vai se aposentar, o que você vai fazer? O que você quer fazer? Gente, eu não vou me esquecer nunca. Minha resposta automática. Eu falei, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero saborear um café com tempo. Eu quero saborear meu café com tempo. Porque, gente, o que é a correria de uma mãe, de uma mulher que trabalha, que atende casa, atende filho, atende marido, tem namorado, tem contas para pagar, tem muita coisa junto. A gente engole um café.
Você engole um pão no café da manhã, você não saboreia. Você engole uma água, uma fruta. Então, poder saborear um café é o que eu faço hoje. E ontem ainda eu estava pensando nisso. Nossa, eu sentei para comer um pãozinho, daí um café, que eu gosto de fazer café com canela. Vocês já fizeram? Nossa. Já. É Eu muito amo. bom, né? Eu amo. Você, na hora de você passar, Amanda, você coloca uma Não colherinha fiz de... ainda. Então, a namorada do meu filho ensinou meu filho, agora é recente, agora a gente só toma café assim. Nossa. Daí eu estava saboreando a canela, porque você vai tomar um café com canela, se você engolir, você não sente nem o sabor do café nem da canela. Daí você tomando devagarinho e sentindo no final o sabor da canela, que eu amo canela. É maravilhoso. É qualidade de vida. Sim. Fazer as coisas com mais calma, né? Com mais tempo para aproveitar o ordinário, né? Porque a gente tem o café da manhã todos os dias, mas muitas vezes, como você falou, a gente vai só ali no automático, engole rápido para poder já sair e a gente não aproveita a beleza do dia comum, né? Que é um dia comum ali Exatamente. e a gente deixa passar despercebido, porque não percebeu ali algum detalhe que foi um privilégio que você pôde ter naquele dia. E muitas Exatamente. vezes, por conta da correria do dia a dia, a gente deixa passar. Nossa, me fez ficar refletindo realmente Sim. sobre isso, né? Sobre os dias comuns que a gente não aproveita, Exatamente. aproveitar o gosto do café realmente. Exatamente, exatamente. A minha sala, a sala da minha casa, tem um jardim longe da minha janela, assim, é no condomínio, só que no muro do condomínio. Então, tem a minha sala, a minha janela e o muro lá no final. Eu comecei nos primeiros dias da minha aposentadoria e dos demais dias, saborear o café da manhã olhando para o jardim, como se Que fosse delícia. um jardim imenso, maravilhoso. E é um jardinzinho pequeno, com umas plantas bonitas, assim, altas no muro. Então, era meu café da manhã olhando para o jardim, para o meu jardim. Então, é sensacional. E quando a gente faz isso na correria? A gente não consegue. Fazemos. Como você falou, Amanda, a gente esquece de prestar atenção em detalhes, né? Então, Sim. a gente não tem essa calma, essa tranquilidade. A gente está sempre muito acelerado, ligado no 220 e mil coisas para fazer, né? A Josiane chegou aqui já falando que tinha mil... Tinha, não, tem Sim. 1000 coisas para resolver. Hoje, mesmo estando, né, com a voz ali um pouco fragilizada. E é assim o nosso dia a dia, um dia após o outro, desse jeito, na verdade, na correria. Eliege, como surgiu a tua conexão com o artesanato? Teve alguém que te inspirou? Como foi para você se apaixonar e encontrar aí o artesanato? Olha, a arte, Amanda, ela tá em mim, ela tá comigo desde a infância, como eu te falei. Sim. Começou vendo meu pai restaurando, consertando peças, pintando, e não tinha consciência, né, desse meu olhar, que eu não tinha consciência que olhando iria me trazer essas habilidades hoje, né, esse interesse, essa criatividade, assim, hoje olhando. Então, eu, desde que me conheço por gente, sempre restaurando peças. Eu tenho uma mesinha de sala da minha mãe, que eu já restaurei ela 2 vezes. Nossa. Ela era um tom de marrom claro, eu coloquei um marrom escuro e depois eu coloquei, junto com o marrom escuro, eu coloquei uns fiozinhos vermelhos, mas bem leve, assim, uma pátina com o pincel no vermelho, assim, bem leve. E é uma peça que para mim tem muita história, né? Por ser da minha mãe, porque a minha mãe me deu quando eu fui para minha casa, me casei e estava organizando a minha casa. Então, é uma peça que eu não me desfaço, né? Por nada, né? Então, na minha licença maternidade do meu filho caçula, eu deixei o meu filho com o pai dele, com os avós,
cuidando para mim, e eu fui restaurar um guarda-roupa enorme no meu quarto. Eu pedi para uns amigos que trabalham com móveis sob medida, eu falei, eu preciso que desmanche essa peça aqui para mim, nos intervalos da amamentação. Eu fiz uma pátina nele. Então, eles desmontaram para mim, lixaram ela com máquina, né, para não precisar fazer isso na mão, com lixa manual, que muitas peças também faço isso. É muito trabalhoso lixar. E depois eu joguei uma tinta branca de fundo e fiz uma patinazinha também com os fios dourados também bem leves. Nossa. Assim. Então transformei uma peça que era um amarelo clarinho, assim, que já não aguentava mais olhar para aquele guarda-roupa bom e grande, transformei ele num branco com pátina dourada. Então eu já pratico isso já, né, nas minhas peças, na minha casa, nas minhas coisas, até chegar né, na pandemia, onde a minha, né, uma amiga deu essa ideia para preparar alguma coisa, reutilizar os pallets da empresa do meu irmão, porque os pallets eles são descartados na maioria das vezes de forma incorreta, né? Sim. Então ele vai parar dentro de rio, porque as pessoas acham que não tem utilidade o pallet, é simplesmente jogar fora. E se você desmontar, você tirar os pregos, você, claro que é trabalhoso isso, né? Sim. Você separar as peças interessantes, boas, elas se transformam nisso aqui. Isso aqui é tudo pallet, nessas peças que eu tenho aqui. Então, o meu pai fez a prancha que eu pedi, eu faço a encomenda, né, de qual peça eu quero. Posso mostrar, né? Pode sim. Quem estiver nos acompanhando pela TV Paraná Oficial já consegue ver aí as peças que a Eliege trouxe pra gente. Pode apontar para essa câmera aqui, Eliege. Isso, Então, olha que peça linda. Essa peça aqui, por exemplo, né, são peças de pallets, né, que o meu pai faz o corte dela, faz a colagem, né, primeiro, para depois recortar e tornar uma prancha. Então, essa prancha, ela é a minha logo, é uma foto mesmo da minha logo, né, da prancha. Nossa, que linda. Então, aqui tem a pátina, aqui tem o decopagem, o envelhecimento, a profundidade, né, para valorizar a arte. Então, além de representar a minha logo, é uma das minhas peças também que eu não vendo, não dou, uma relíquia para mim. Essa aqui também, né, uma peça de pallet que foi transformada num porta-chaves, também é meu xodó, porque eu gosto bastante dessa pátina, desse resultado. Muito bonito. A cor, né, cor, eu sou apaixonada pelo azul Tiffany. Então, essa cor também são as misturas, né, de cores também para chegar nesse tom, né? Não é uma cor pronta. Aí você coloca um suporte, né, diferente, bonito, ele valoriza bastante a peça. Então até a cor foi ali uma criação, Uma criação também. Sim. Nossa. Sim, uma criação. Aqui também tem, né, você veja aqui a colagem, né, do pallet, ó. Aqui, uma peça, aqui mais duas. Para se tornar um enfeite de porta, né, para usar na Páscoa, ou um quadrinho, ou um conjunto, né, uma composição de quadrinhos, né, para Páscoa, porque daí eu vou ter outros dois, né, eu fiz uma composição. Aí aqui a decopagem, a aplicação da folha de ouro, que simplesmente se você fizer a colagem do decopagem não é uma arte, né, então aqui tem as técnicas, né. Sim. O envelhecimento da madeira nessa peça, isso aqui foi feito a técnica com 3 itens simples e baratos que a gente tem em casa, que eu ensino nas minhas oficinas. O vinagre, o bombril e o corante, ao invés de você usar a tinta. Nossa. Então, por isso o artesanato sustentável. Que coisa linda, Eliege. Por isso o artesanato sustentável. Então, se a gente simplesmente, né, sugere para entrar, né, no perfil da gente, né, no Instagram, nas redes sociais, é muito diferente de você explicar, né, a sua arte, né? Porque, da oficina, o artesanato sustentável, mas o que é exatamente, né?
reaproveitar as peças de pallets. E, através de pequenas peças de pallets, eu ensino essas técnicas, né? A pátina, a demolição, o decopagem, o envelhecimento, que é essa peça marrom aqui. E nessas técnicas que eu ensino em pequenas peças de pallets, meus alunos reproduzem depois em peças maiores ou móveis, né? Inclusive nas restaurações, né? Então, é esse o real significado do meu perfil no Instagram, né? É ensinar essas técnicas para as pessoas reproduzirem depois em peças maiores ou móveis. Perfeito. Pronto, era exatamente isso que a gente queria já começar a conversar também, falar mais sobre o que é o artesanato sustentável, né? E você já explicou aí muito bem. E como você descobriu que você queria começar a ensinar também, né? Além de empreender com essa área, você decidiu também ensinar para outras pessoas. Sim, porque a gente, quando descobre uma habilidade, quando a gente descobre uma facilidade, algumas pessoas chamam de dom, né? Não sei se seria o meu dom, a arte. Eu me identifico mais como o dom, assim, de ser mãe. Eu acho que qual é teu dom? É ser uma mãe carinhosa, cuidadosa, amorosa. Não necessariamente a arte. A arte eu vou pro lado do hobby mesmo, né? Como tem outros que também adoro. Mas quando você vai praticando, né? Tem até uma frase que eu anotei aqui, que cabe bem aqui nesse momento, Amanda, de Aristóteles. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito, e sim um hábito. Então, você vai praticando, vai se identificando, né, com a pátina, com a demolição, com o decopagem. E daí chegou um momento que eu pensei, puxa, chegou um momento que eu posso compartilhar isso que eu aprendi. Nos cursos que eu fiz durante a pandemia, nos cursos online, nos cursos que eu fiz presencialmente depois, eu vou compartilhar. Eu vou ensinar as pessoas o que eu já consegui avançar. Porque você vai treinando, você vai avançando e você erra muito, né? Até você chegar, vamos dizer, num estágio de perfeição, de você poder se colocar como especialista. Você já errou muito, você já fez... Nossa, eu fiz peças horríveis, peças que terminou, eu falei, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? Eu ter que lixar depois na mão, outros pedir para o meu pai lixar com lixadeira profissional elétrica. Daí meu pai falou, mas por quê? Eu falei, porque tá feia, tá errado, tá tudo errado, tá feio. Então a gente erra muito até você chegar no que é bom, que é bonito, que é interessante, que você pode vender, que você pode oferecer para alguém, que tem técnica, né? Então chegou nesse momento, Amanda, que eu resolvi ensinar o que eu já sabia, porque vamos dizer, isso aqui eu considero uma peça perfeita, assim, dentro da técnica da pátina. Mas como você chega nisso, né? É praticando mesmo, não tem outra explicação, né? É praticando mesmo. E a própria decopagem, né? Que é uma colagem, um guardanapo apropriado para arte. Tem muitas pessoas que não sabem usar. E tem também uma técnica ali de como você chegar nesse resultado. Então, foi assim que eu me descobri ensinando. Praticando anos aí, falei, agora chegou a hora de eu ensinar. E daí você tem que buscar os caminhos também, né? Não cai do céu, né? Nada, né? E para as mulheres, a gente sempre fala aqui sobre os hobbies, né? Que você até comentou. E para as mulheres empreendedoras que muitas vezes estão ali diariamente só no trabalho, quando a gente começa a empreender, a gente trabalha ali os 3 turnos porque está no começo.
E a gente fala sobre a importância dos hobbies para essa mulher poder relaxar também a mente dela. Então, para essa mulher que está procurando um hobby, é possível começar com o artesanato sustentável? Nossa, perfeito, perfeito. O artesanato, ele é realmente, né? Eu busquei como hobby, né, inicialmente, né? Mas também como uma necessidade de mudar minha casa, né? De melhorar sem precisar investir muito dinheiro, porque são restaurações de peças antigas que você faz ali uma mudança, ao invés de você comprar uma nova, né? Linda também, maravilhosa, mas quando você faz, é gratificante, né? Você vê o resultado de uma arte tua. Então, o hobby, mas também eu associo ele, Amanda, à terapia. Porque Nossa, você verdade. trabalha com tinta, com cores, trabalha muito, né, a mente da gente, né, o cérebro, né? A gente não tem muito essa consciência, mas relaxa muito, assim, trabalhar com tinta. É muito relaxante. Então, é um hobby, é uma terapia, ao invés de você ir para academia, que eu acho maravilhoso também, admiro as mulheres que conseguem ter essa rotina. Josiane Eu morro de consegue aí preguiça. todos os dias, Eu cedinho da manhã, admiro 6 muito. horas da manhã, 6h30, ela já está lá, batendo o ponto Essa semana, dela. uma semana sem academia. Essa semana ela não foi, e aí a mulherada começa a mandar mensagem para ela. O Sente que falta. aconteceu? Foi algo muito grave, Muito porque grave pra ela Josiane não ir. faltar à academia e ela faz musculação, faz dança, faz pilates, tá? Tudo isso. Não, Pilates é maravilhoso. É. Nossa, Pilates faz muito bem, né, pro corpo, né? Deixa o corpo bem bonito, Sim. bem... e a saúde, né? Não é só a estética, Principalmente né? a O corpo, É, saúde. principalmente a né? saúde, algo que a Jo sempre fala Principalmente a saúde. que o principal da academia é a questão da saúde. A né? disposição. Tem uma frase até que a Josiane fala que eu acho muito legal. Ela diz, olha, eu invisto na academia, que é como se fosse a minha farmacinha. Eu vou para a academia para eu não precisar gastar dinheiro com a farmácia. Isso. E faz muito sentido, né, Faz realmente. muito sentido. Faz muito sentido. É um conjunto, assim, né, de coisas, né? Sim. Gaste dinheiro com uma alimentação saudável, Isso. com esporte, né, com Isso. academia, como a Josiane faz, para você não precisar gastar com remédio, né? Importantíssimo isso. A arte entra Sim. nessa questão aí também da terapia, né? Porque a Sim. gente precisa ter um cano de escape, né? E olha a prova. Faço academia, não bebo, não fumo e tô sem voz. E tá sem voz. Tá vendo? Imagina se você não se cuida, né? Então, exatamente. Mulherada aí, por favor. É. Bora pra academia. Bora. E tomou Bora se vacina. cuidar, né? Tomei vacina, não bebo, não fumo. É isso aí. Faz parte da vida. E esse tempo também, né? Eu estava contando para a Josiane, Jo, eu nunca te vi assim. Né? Já faz 8 meses. E ela disse, mas eu nunca fiquei Eu também assim. nunca fiquei assim a primeira vez. Primeira vez. Mas imagine se você não fosse uma pessoa que se cuida, né? Se você não Exatamente. tivesse com o teu organismo em condições de reagir, né? A esse incômodo, né? Se é um vírus, se é uma bactéria, se é né, uma faringite, uma laringite, mas tua imunidade está ajudando o teu organismo a reagir, Bastante. né? Tua Bastante. saúde. Porque eu tô em pé. Sim. Mesmo sem tô voz, tá inteira aqui. firme. Não, tô inteira. Bora lá. Vou fazendo gesto, vou segurando Mímica, um vai pouco. escrevendo. A Amanda vai embora. ajudando, né? Hoje a Amanda tá Dando sendo essa fundamental guarda. aí. É isso aí, gente. E a gente diz, Josiane, cancela os compromissos de mais tarde, não posso. Cancela os de amanhã, também não posso. Não. Daqui a pouco eu saio daqui e tomo uma ABC da Silva. Meu Deus. Bora. Mulherada, não. Desistir nunca. Josiane Só é sinto muito falta forte. da convidada não poder conversar comigo. Mas ela vai voltar. Vai ter que voltar outro dia Vai voltar pra também. conversar comigo. Sim. Ela vai voltar pra conversar comigo. Mas Eliege, eu achei interessante essa sua fala
sobre a mexer com a tinta, ajudar também no nosso emocional, não é isso? Sim, muito. Isso é válido. Isso é muito. Muito. Tem, tem situações, por exemplo, de estar trabalhando com tinta assim durante o dia, né? Porque daí para eu dar aula, eu preciso preparar as peças, colocar no Instagram, divulgar, para daí poder divulgar aula e para buscar alunos, né? Sim. Então eu preciso desse momento de criação. Então trabalhar com tinta e daí sonhar, né, com as cores, né? Porque é muito comum falarem que a gente sonha em preto e branco. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Que normalmente não é, normalmente a gente não tem essa consciência mesmo de cores nos sonhos, Uhum. com raras exceções de consciência, né? Não Sim. que não sonhe colorido. Mas daí esse trabalho com tinta, assim, é muito comum, assim, eu trabalhar com cores mesmo, com rosa, chiclete, com marrom, a combinação do rosa com o marrom. Esse azul Tiffany, por exemplo, assim, muito claro, assim, para mim, no sonho. E relaxa, né? Porque você percebe que é uma noite, assim, que você tem um sono muito tranquilo, muito leve. Ótimo. Vou trazer até aqui os benefícios da pintura para a saúde mental. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, vamos fazer um intervalinho rapidinho aqui e Duas já musiquinhas. voltamos. Duas musiquinhas e já voltamos. Voltamos para o segundo bloco do Empreendendo com Elas. Como nós comentamos, a nossa apresentadora hoje está sem voz, mas ela fez questão de estar aqui presente. Quem já está na câmera, quem já está na live do Instagram da Josiane já está acompanhando que ela está aqui, mas está com pouca voz, né? Está um pouco rouquinha. Até comentei com ela que é a primeira vez que eu a vejo assim, sem voz, mas ela fez questão de vir aqui para receber essa mulher maravilhosa que nós estamos aqui recebendo, a Eliege, uma artesã incrível. E nós encerramos o primeiro bloco falando sobre os benefícios ali, né, do artesanato como um hobby, os benefícios também ali da pintura. E nós estava acompanhando aqui, vendo aqui uma pesquisa dos benefícios, né? Ele estava comentando sobre os benefícios da pintura para a saúde mental. E eu vi aqui entre eles o alívio do estresse, a melhoria da autoestima, redução da depressão, aumento da criatividade, redução da ansiedade, melhoria da concentração e aumento da felicidade. Então, realmente são vários benefícios, né, Eli, sobre a pintura aí também para as mulheres, né? Sem dúvida, Amanda. Tem realmente esse efeito, né, terapêutico, né, a arte terapêutica. Quando você trabalha com cores, quando você trabalha com tinta, então tem um significado assim bem interessante, né, no sono, a ansiedade. Por isso que eu tenho ali, uma das oficinas que eu ofereço é justamente essa arte terapia, né? Eu não sou terapeuta, eu sou formada em administração, eu ensino as técnicas em madeira, então a arte terapêutica ou a arte terapia, ensinando as técnicas, trabalhando com cores e acabo recebendo, sim, alunas que vêm com essa necessidade, com essa finalidade mesmo de terapêutico. E como eu falei, né, no primeiro bloco, né, é comum para mim, assim, quando estou trabalhando com as minhas artes, preparando para divulgar minhas aulas, sonhar, né, com aquelas cores, né, ou acordar com uma inspiração assim de uma cor, a combinação do rosa chicletes com marrom. Uma manhã eu acordei, eu não sosseguei enquanto eu não fiz uma arte combinando essas duas Olha cores isso. e fica muito lindo. Então a gente acaba tendo algumas inspirações assim
como como terapia mesmo. É gastar com tinta, com arte em madeira, para você não precisar gastar em farmácia, né? Com remédio. Sim, e nós recebemos aqui algumas mensagens na nossa live. Vamos ler aqui, mensagem da Simone Costurando Histórias. Bom dia, mulheres empoderadas. Bom dia, Simone. Obrigada por nos acompanhar. Temos aqui um Fauri Cubas. Meu Está nos filho. acompanhando, mandou palminhas, mandou coração aqui. Ai, Pode amo. mandar um abraço para ele. Ai, te amo, Pauli, te amo, filho. Simone, obrigada, você é maravilhosa, sou fã da tua arte. Simone, maravilhosa, ela trabalha com bonecas, ela faz a parte de teatro, né, representando por bonecas, maravilhosa. Meu filho sempre me apoiando. Filho, te amo, obrigada pelo apoio de sempre. E recebemos mensagem também da CMC Cardoso. E ela diz: Oi, bom dia, meninas. Bom saber que a minha amiga de escola é uma empreendedora hoje. Um trabalho muito bem feito que ela ensina. Cláudia, maravilhosa. Éramos grudadas na época do colégio. Sempre temos, né? Nossa, Sempre e temos uma ela amiga. sempre me seguindo no Instagram, sempre me apoiando. Obrigada, Cláudia. A Lu Clock comentou: Parabéns, Eliege, pela sua arte. Lucimara Clock, obrigada pelo apoio. Minha amiga da Sanepar. Olha A aí, gente se Olha aposentou na isso. na mesma leva, com o mesmo objetivo, por tempo de contribuição, não por idade. E a Lucimara também trabalha com arte, Josi. Também, meninas, uma arte maravilhosa, scrapbook. Ela está num novo investimento agora. Vou deixar ela falar, ela divulgar, mas estou super apoiando também, maravilhosa. E a CMC Cardoso também comentou: a arte também é uma terapia de recuperação e de vida criativa. Maravilhoso, perfeito. Agora vamos falar de um outro assunto aqui. Você também está à frente de um workshop de networking, Sim. né, Eli? Você pode trazer para a gente como começou essa ideia, como é que funciona, quando vai acontecer? Passa as informações para a gente, por favor. Esse workshop de networking é uma ideia que eu já tinha de uns anos já. correto. Porque você vai conversando, você vai perguntando o que as pessoas acham, né, do teu redor. As pessoas acharam uma ideia interessante, algumas até falando, puxa, a gente poderia, né, ter esse grupo, esses encontros de pessoas próximas, né? Então, eu acabei tomando essa decisão. E quando é para dar certo, gente, as coisas realmente fluem, né? Porque saiu do papel e comecei a convidar as pessoas e as pessoas topando e daí trazem outras pessoas também para participar. Então, ele aconteceu o primeiro workshop de networking o mês passado, né? A minha intenção é fazer esse encontro uma vez por mês. Agora, sábado, dia 14 de junho, sempre no sábado, das 9 às 11h30, né? Por enquanto está no sábado, pode ser que organize um durante a semana, à noite, quem sabe um só de mulheres, né, Josiane? Com certeza. Faremos um. E o nome, o tema é Prospectando a Sua Marca, porque a ideia é que as pessoas participem desse workshop de networking, assim como eu vou fazer a propaganda do meu negócio, que são as aulas de arte em madeira. Eu ensino técnicas em madeira, então eu faço a propaganda do meu negócio e, concomitantemente, com esses participantes também divulgando o seu negócio. Então, eu faço a abertura, explico o meu negócio, porque, como eu falei, é diferente entrar no meu Instagram, que legal, oficina, workshop, ensina várias técnicas na mesma aula, o artesanato sustentável. Poxa, mas é diferente quando eu pego a minha peça e mostro o que eu ensino. Eu falo detalhadamente o que eu faço, o que eu ensino, o que é o artesanato sustentável. Por quê? Porque são peças reaproveitadas, né? São pallets reaproveitados. E ensino em pequenas peças de pallets para a pessoa reproduzir depois em peças maiores ou móveis.
E pode ser o pallet, pode ser uma peça que ela compra numa loja de artesanato para reproduzir depois. Mas os alunos normalmente acabam comprando as peças de pallets do meu pai também, né? Que daí as peças que ele prepara, eu vendo também. Então, eu apresento minha arte, explico o cronograma, como que é, Amanda, e daí entra o palestrante, que tem sempre um palestrante. Sim. Então, minha parte é uns 10, 15 minutos, 20 a 30 minutos o palestrante, que vai falar sempre de um assunto que aborda interesse geral. O primeiro foi uma psicóloga que falou sobre respeitar seus limites, levou o livro dela, vendeu alguns livros, eu comprei também. Não li ainda, né? Mas eu ainda vou ler. Agora, a Kel Braga vai palestrar. A Kel Braga vai falar sobre como você valorizar a tua marca, o teu negócio através de social media, né? Que a gente precisa, né? Hoje, sem Sim. Todas as áreas social, precisam hoje, né? impossível, né? Você aparecer, né? Você vender as aulas, vender teu produto. Vender o teu programa, né? Como que você vai vender, como você vai divulgar teu programa sem rede social, né? Não tem como. Não tem como. Antigamente eram panfletos, né, era boca a boca, hoje é boca a boca também, né? Panfletagem hoje com essa mentalidade de sustentabilidade, a gente nem usa mais papel, né? É Instagram, é rede social, social media, enfim. Então, a Kel vai palestrar. Daí tem um momento que cada pessoa apresenta individualmente seu negócio, a pessoa levanta, né? E a pessoa Pode fazer ali o pitch de vendas. Exatamente. É o momento da pessoa apresentar seu produto, seu negócio. Não é uma exposição, né? Por isso que é o networking. Aí a gente tem coffee break, agora é um violão, que é o irmão da Lucimara, né? Minha amiga da Sanepar. O Marcelo vai tocar um violão pra gente, uma musiquinha bem tranquila. O primeiro foi uma música com violão cello, com violino e teclado. Que lindo! Agora o violão, né? Então, sempre uma parte ali de música ou arte, sabe? Então, é essa a proposta. E, principalmente, Amanda, o grupo se ajudar. Isso que eu procuro deixar bem claro, que as pessoas precisam entender. É um grupo de apoio. Sim. Então, esse apoio, o que é? Todos seguem o perfil de todos no Instagram. Isso é básico. Legal. Lá, enquanto a pessoa está se apresentando, já entra lá e começa a seguir. Então, veja que você ganhar 20 seguidores num dia... Nossa! É maravilhoso. Muito bom. É maravilhoso. Então, esses seguidores vão curtir, vão comentar, vão compartilhar. E a ideia é a gente comprar desse grupo. Porque, vou dar um exemplo. Shopping. Maravilhoso. Está indo uma representante, tem uma loja no shopping. Ela vai participar desse segundo, né? A Milena, da loja Mohagani, vai participar, vai fazer a sua propaganda. Então, ao invés da gente comprar de uma pessoa desconhecida, vamos comprar de quem a gente conhece ali, de quem está junto com a gente, sabe? Eu falo muito sobre isso. Então, é essa a proposta, Josi. De apoiar, comprando, divulgando. Faz bolo. Puxa, que legal. Tem um perfil lá de bolo, não vai participar desse, espero no decorrer. Nossa, eu entrei no perfil dela, gente, é maravilhoso. Eu não sou muito fã de é Velvet? Red Velvet. Red Velvet, mas o meu filho caçula ama. Daí eu falei, puxa, quando quiser uma reunião de família, um aniversário, alguma coisa eu vou encomendar dela. Não tem como se você paga um pouquinho mais porque tem que pagar para entregar, mas você apoiar, né, quem está nesse meio, quem está nesse grupo. Apoiar, sabe? Quem está no grupo, né? Isso. Só que tem algumas pessoas que ficam quietinhas ali, não são muito participativas na rede social. Não dá para você esperar que todo mundo vai colaborar dessa forma, vai se ajudar, mas muitas vezes não tá ativo na rede social, mas vai lembrar e vai comprar dessa pessoa próxima, sabe? Sim. É essa a proposta, é se apoiar, se ajudar. Se ajudar. E, claro, vão surgindo muitas conexões, muitos convites nesse meio, né? No primeiro, sei que tem pessoas vendendo, a Moda Circular está vendendo para minha amiga da Sanepar. Teve um convite lá, a Jaqueline da Mary Kay foi convidada para participar de um encontro lá com a Leia, com a Esther, que elas postaram. Então, a gente vê que
tendo parcerias, que está tendo venda, que está movimentando ali esse grupo. Agora, tem gente que está repetindo, a gente está trazendo pessoas novas e assim segue. Muito bom. E a data do próximo, Eli? É sábado agora, dia 14 de junho, das 9 às 11h30. Então, tem que a pessoa entrar lá na bio. Ainda tem vaga para participar? Ainda tem. Porque eu ainda estou nesse processo de fechar grupo, né? Porque parei um pouco para resolver algumas coisas para o podcast, né? Sim. E daí, hoje à tarde, eu retomo, né? Para fechar esse grupo. Está quase fechando. Sim. Mas, vamos dizer, se no primeiro era para 20 pessoas, foram 23. Nesse, se forem 20 e poucas também, a gente aperta um pouquinho na sala e fechou. E Dia onde 14, fica? no próximo. E onde fica? Então, é o espaço Our Coworking, né, que é um local que eu reservo, né, a sala. É uma sala comercial que eu pago, mas o Sandro, né, que é o dono lá, também é um parceiro, porque daí, lógico, que ele fez um preço melhor para eu poder usar a sala dele, senão seria impraticável cobrar R$ 79 e pagar as despesas, né, do workshop, dessa organização. Então, parceiro, esse espaço Our Coworking fica no Aura, é um espaço lindo, maravilhoso, tem estacionamento gratuito. Se precisar deixar o carro na rua, é uma rua muito tranquila. Então, as pessoas também conhecem o espaço para alugar, por hora, por período, para dar suas oficinas, seus cursos para a empresa, enfim. E a gente tem esses apoiadores, né, Amanda, para acontecer, né? O Samir, que é o dono da panificadora Família de Rocha, não podia deixar de falar dele, também está sempre apoiando. E é uma panificadora já renomada, né, já de décadas ali de tempo no bairro Auer, mas é um dos apoiadores também. Sim. Com o café da manhã, umas delícias, assim, que ele prepara, o pessoal prepara. Então, ele que vai servir o nosso coffee break. Então, já me dá água na boca só de lembrar das delícias. Então, a gente segue com esses apoiadores, senão não acontece. O pessoal que apoia, que se inscreve, que nos ajuda, né? A gente segue assim para dar certo, né? Que com coisa os boa. apoiadores. Sim. Muito bom. As parcerias. Parcerias. As parcerias. Isso, exatamente. Tem pessoas incríveis aí nesse caminho. E, além disso, você também desenvolve oficinas em empresas que apoiam ações sustentáveis, né? Como é que funciona isso na prática? Sim. Esse é um projeto onde a empresa que trabalha, que tem ou a mentalidade da sustentabilidade, ou trabalha com esse nicho de sustentabilidade. Então, são empresas que contratam a minha oficina para um momento de terapia, para um momento de arte sustentável com os funcionários, através de aula prática, mas que trabalham essa questão de mentalidade da sustentabilidade mesmo. Nossa, que bacana. Importante ver que tem empresas que apoiam as ações, né? E que incentivam também que outras empresas possam também começar a apoiar essas ações. É importante porque vai ali expandindo um, divulgando para o outro, e uma empresa vai inspirando a outra empresa que ainda não apoia, né, Eli? Exatamente. Você veja, né, você para pensar, né, que, nossa, um convite que eu nunca achei que tivesse alguma relação, mas a empresa de arquitetura, né, venda de imóveis maravilhosos, assim, são chiquérrimos, a Mazotti, a gerente da loja, através da funcionária dela, entrou em contato comigo para uma oficina de Natal. Ai, gente, eu fiquei assim, maravilhada, assim, com a loja, com as peças. Daí eu pensei, poxa, como que eu vou dar aula? Como que eu vou dar uma oficina, mexer com tinta diante desses móveis aqui, um mais lindo que o outro, uma bancada enorme de granito, de mármore ou granito.
enorme, assim. Então, ela preparou aquele espaço, daí ela chamou os arquitetos, ela Nossa. chamou os jornalistas, né, pessoas desse meio ali da loja, e ficou muito lindo, ficou muito chique. Porque daí ela comprou um avental, que parece mais uma roupa de médico, que é um avental inteiro branco, assim, que veste. Aí, na hora de preparar a mesa, foi preparado com a louça da Mazotti. Então, Nossa. foram pratos da Mazotti, daí eu levei os pincéis, as tintas, daí eu fui trabalhando com elas. Eu tenho no meu Instagram lá, né? Quem tiver curiosidade de entender o que eu estou falando aqui, ficou uma coisa maravilhosa. Então, a gente se adapta também ao ambiente, né? Muitas vezes, tinta, você pode trabalhar com tinta em qualquer ambiente. A gente poderia fazer uma oficina aqui nessa sala sem nenhum problema, assim. Sim. Olha, já fica até a ideia aí, hein, Jô? Uma oficina aqui ao vivo, em tempo Nossa, real, seria, hein? pegando as câmeras ali, mostrando Dá tudo tempo. na TV Paraná. Dá tempo. Já podemos pensar algo Dá assim tempo. também, né? A Josiane Uma, gosta dessas ideias assim uma mini diferentes. oficina. Sim. Já podemos planejar aí algo Uma mini diferente. oficina. E você também tem ainda o trabalho com os bombons caseiros, né? Você até comentou no Sim. comecinho que é um outro hobby Sim. também que você tem. Explica melhor pra gente. Sim, esse dos bombons é um hobby, né? A minha secretária já deu um sorrisinho, né? Porque ela conhece. A parte de doces, assim, então, sempre preparando na família as sobremesas, os doces. E daí surgiu uma ideia de um amigo, né, nosso, um amigo, se tornou amigo meu, dos meus filhos, que é o dono da panificadora Família de Rocha, que é o que serve o nosso café lá no workshop. Ele falou, puxa, eu estou precisando de bombons, você não quer fazer os bombons e entregar, né, para a gente fazer uma experiência? Puxa, um desafio, né? Mas eu falei, vou fazer curso aí, vou me especializar, vou me preparar e te aviso. E lógico que foi uma coisa rápida, foi tipo de uma semana para outra, 2 semanas. E deu muito certo, porque eu estou preparando, deixando para ele vender na panificadora, já triplicou a quantidade. Olha isso. Meu filho está levando também para vender no colégio, Olha. no cursinho. Uhum. Começa fazendo propaganda aqui, propaganda ali, então é mais um empreendimento também, é um Sim. dinheiro extra, né? Sim. Então é sempre muito bem-vindo. Então essa vontade, essa coragem de arriscar, de empreender, né? Esses desafios, assim, essas oportunidades que surgem, né? Isso é importante. Sim. Não pode deixar passar. Exatamente. Mas, vamos dizer, é mais um hobby. E daí, claro, agora para julho, também, agora esse meados de mês, também eu já vou negociar, porque daí já surgiu também um convite para eu dar curso para ensinar a fazer os bombons. Olha então, isso. se for esse caminho aí, também vou adorar, porque eu tenho Sim. muito esse perfil de ensinar, de dar aula. Sim. E você já tem ali essa, eu chamo de generosidade, quem ensina o outro a fazer o mesmo que você faz, né? Porque muitas pessoas ainda têm o pensamento de que eu vou criar um concorrente para mim. Mas quem tem generosidade tem esse pensamento de ensinar. Então você já tem a generosidade de ensinar as pessoas através do artesanato e agora vai ensinar também com os bombons e você vai ajudar muitas pessoas, aqui falamos com mulheres, né? Muitas mulheres que conversamos aqui diariamente, que tem ainda muitas mulheres sofrendo abuso, como a Josiane sempre comenta aqui, tem mulheres que estão sofrendo abusos em casa, que não conseguem sair porque não têm uma renda, então precisam ali continuar aguentando, infelizmente. E essas mulheres que passarem pelos cursos, né, elas podem ali ter uma renda que não é tão caro, né, como a Josiane estava até comentando aqui no intervalo, conseguir criar ali uma fonte de renda que para iniciar não é tão caro.
né? Então, já fica aí algo para inspirar, né? As ideias para inspirar as mulheres que querem começar uma renda extra ou que querem começar a empreender do zero. Essas são duas boas oportunidades, né, Eli? Sim. Eu quero, na verdade, falar 3 coisas aqui. A partir dessa frase, né, de um autor desconhecido para mim, a vida começa quando o medo acaba. Para mim, isso é muito profundo, ele é muito válido para minha experiência de vida e poderia trazer isso para nossa vida, nós mulheres. Sim. A Josiane estava falando no intervalo do medo que ela passou ali esses dias enquanto encontrava o Uber que ela pediu no Teatro Guaíra, e o Uber parou lá na frente do hotel. Ela teve que caminhar no centro, aquele medo, aquele terror que a gente tem de assalto e, logicamente, que de violência sexual também, é óbvio. Sim. Né? Um assalto vai levar a bolsa, o celular, documento, a gente se vira, a gente vai passar um apuro lá para tirar a segunda via de documento, ficar sem celular, a vida da gente está ali dentro do celular, enfim. Mas a gente tem muito medo de abuso sexual, né? Sim, com certeza. Sim, muito. Então, nossa vida, nós mulheres, a gente vive em torno do medo. Então, quando eu me refiro a essa frase, a vida começa quando o medo acaba, não é só do medo de violência urbana, é o medo de arriscar, o medo de postar. Puxa, mas será que esse vídeo tá legal? Puxa, será que essa postagem, esse feed tá legal? Essa foto, puxa, meu cabelo, a forma como eu falei, a fala. Gente, vai com medo mesmo, porque é assim que você vai perder o medo, é assim que você vai melhorar, é assim que você vai chegar no teu melhor. É arriscando, é perdendo o medo, seja qual for. Seja de violência urbana, porque às vezes a gente deixa de sair em determinados lugares por conta de medo. Tem um convite para eu ir no decorrer, eu já pensei, puxa, mas como é que eu vou fazer na hora de sair, até ir para o carro, como é que eu vou me movimentar se eu for sozinha? Eu tenho muito medo de violência urbana. Não só o medo da violência urbana, o medo de arriscar, o medo de medo de empreender também, né? Tem muito. O medo de ser criticada, né? Uhum. Ai, será que as pessoas vão gostar? Do que vão falar de mim? Será que vão achar legal? Será que vão achar bonito? Vai com medo mesmo. E então essa questão das mulheres, Josiane, no empreendimento, Amanda, eu ensino as técnicas em madeira para que essas mulheres entrem nesse mundo do artesanato mesmo, porque ela vai fazer uma peça, ela vai pagar para fazer a minha aula, mas essa peça ela pode guardar, ela pode presentear, mas ela pode também vender. E com a venda dessa peça, que ela investiu esse dinheiro na aula, ela já tem dinheiro para comprar tinta, para comprar pincel, e ela seguir ter uma renda extra. E lembrando também que temos a parte terapêutica, né? Sim. Nesse envolvimento com arte, com tinta, porque a gente realmente esquece os problemas. Eu, às vezes, esqueço até de pagar a conta. Eu sou ótima pagadora, mas já aconteceu mais de uma vez. Poxa, é o dia de pagar tal conta, eu esqueci, porque eu estava envolvida o dia inteiro, porque vai o dia que você esquece de tudo. Você esquece de tudo. Você está envolvida ali, você esquece do restante. Então, os bombons também, né? É um investimento muito baixo para você fazer bombom com o melhor chocolate, com as melhores frutas. O material que você compra também é muito barato para você fazer um bombom. Então, as mulheres podem fazer os bombons também para uma renda extra. Super indico. Se quiser, clica no link da bio lá, manda uma mensagem. Eu ensino as técnicas de madeira, ensino a fazer os bombons, porque os bombons também, né? Eu já errei muito, já quebrei muito, derrubar no chão, de fazer ele ficar sem a cobertura toda em volta, daí na hora de você consertar, corrigir, ficar feio. Eu aprendi como tratar com as frutas, para as frutas durarem mais também. Vamos dizer, uma dica. Você vai colocar o morango num bombom de morango. Antes eu cortava aquela parte branca. Você não pode cortar. Você tem que tirar a folha ali bem
assim, bem devagar ali para ela não soltar a água. O morango tem muita água. Sim. Então, se soltar a água do morango conforme você não tira de forma correta a folha, você vai deixar o teu bombom, ele vai estragar mais rápido porque ele junta Sim. água. Então, essas dicas que você só tem treinando. Sim. Perfeito. Nossa, muito bom. E Eli, você também costuma falar sobre a importância do autoconhecimento para as mulheres, né? E tenho certeza que você passou também muito por isso, por começar a se conhecer. E dá para perceber que você tem uma energia maravilhosa. Ai, que bom ouvir isso. Vocês também. Nossa, tô amando estar aqui. E se você puder compartilhar também alguma dica para as mulheres poderem aí se conhecerem, não sei se através do hobby, não sei se através desse tempo com ela mesma, se você puder compartilhar com a gente. Nossa, que pergunta maravilhosa, Amanda. Meu Deus do céu. Nossa, fiquei assim até fico emocionada assim, de você me colocar uma pergunta dessa e de você me dar essa oportunidade de falar, né? Não sei se eu sou a pessoa mais certa para falar sobre isso, sim. mas vamos tentar. O que eu penso, né? A gente se critica muito, né? A gente se cobra muito, né? Eu até anotei aqui, tem total relação com a minha anotação aqui para falar. O próprio reconhecimento, o autorreconhecimento. A gente se auto-validar. O autorreconhecimento, a autovalidação. Nós precisamos nos validar. Porque para eu estar aqui falando da minha arte, para eu estar aqui falando do meu hobby, eu preciso aprovar, eu preciso validar. Para eu falar que essa peça aqui é uma peça linda, e eu amo essa peça, é a peça que representa a minha logo, né, uma prancha com as flores, a pátina, o acabamento, o decoupage. Eu acho ela linda. Se eu não achar ela linda, quem vai achar linda? Ninguém. Então a gente não pode ter essa insegurança. Ela é linda. Minha arte é a melhor arte de Curitiba, ou uma das melhores, porque meus alunos que vêm, a Lena vai participar desse workshop, eu acabei de conhecê-la. Ela, inclusive, vai com o marido participar nesse segundo workshop. E eles têm um trabalho social. Amanda, me lembra de falar. Olha, sim. Ela falou, Eliege, não tem ninguém que... faz tempo que eu estou procurando essa para fazer aula de técnica em madeira. Não tem em Curitiba. Eu sei que tem, mas só que as pessoas não fazem propaganda. Eu estou aqui fazendo propaganda e eu realmente posso ensinar. Você ser especialista em técnicas em madeira. Eu preciso me validar. Sim. Eu preciso ter essa consciência que eu sou boa no que eu faço. Eu sou boa, eu sou a melhor. Eu posso dizer que eu sou a melhor. Porque tem em Curitiba, como eu já falei, está sendo repetitiva, eu gostaria de conhecer, eu gostaria de fazer uma parceria, eu gostaria de fazer aula com essa pessoa que dá... Gente, eu já procurei. Mais de uma vez eu quero fazer aula para melhorar na demolição, que é essa peça que vocês têm na sala ao lado, aquela eu acho coisa, eu sou apaixonada por demolição. Eu ensino a demolição, eu quero melhorar, eu quero aprender. Aonde que eu acho essa pessoa para dar aula de técnica em demolição para mim? Se tiver alguém, manda uma mensagem para mim, eu quero fazer aula com essa pessoa, eu quero fazer aula com o melhor de Curitiba de demolição. Eu quero melhorar. Sim. Então, se auto-validar, se auto-reconhecer, é isso. E claro, né, Amanda, a gente vai aprendendo também conforme a maturidade vai chegando, né? Você é uma moça, você é jovem, a Josiane é jovem, a Heloísa, né? Então a gente... Você também é jovem. Mas é uma coisa que meus filhos não gostam muito, assim, dessa fala, essa coisa de você falar de maturidade, você falar que a gente aprende sendo mais velho. Mas é verdade, é uma maturidade também que você aprende com o tempo. É uma coisa que meio que parece que ela desce como uma nuvem, assim. Sim. Sabe? Chega um momento que você pensa, puxa, se a pessoa não curte, a pessoa não gosta, é problema da pessoa. Ou se a pessoa critica, vou dar um exemplo. Não sei se vocês viram a história da Paola de Oliveira. Sim. Foi dado 0 para ela na atuação dela na novela. Gente, ela colocou... depois um vídeo, ela falou, isso
para mim, o aprendizado disso se torna a partir do momento de como eu reajo à crítica. Nossa. Ela não foi xingar a pessoa, ela não foi falar mal da pessoa. Porque essa crítica está falando da pessoa e não dela. Gente, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é linda, ela é uma atriz, ela uma atriz estudou muito maravilhosa para chegar onde ela chegou. Ela não chegou lá do nada, pela beleza dela, ela chegou pelo profissional. Então, é como você reage, porque as críticas vêm, né? Não tem só, ai, que legal, você é a melhor de Curitiba, você ensina bem. Tem muitas críticas. Eu tenho uma pessoa que eu considerava minha amiga, que uma vez ela criticou o meu vídeo, um dos vídeos que eu fiz, um dos primeiros. Realmente, ele não tá bom. Mas depois eu fiquei pensando, tá, mas ela faz o quê com a arte dela? Ela divulga como? Ela faz vídeo? Ela não faz vídeo. Não é fácil fazer vídeo. Até você se acostumar, principalmente. Até ir pegando então, jeito. eu não fui brigar com ela, eu não fui discutir com ela, reagir à crítica dela. Eu só pensei, puxa, eu tenho que observar o que ela falou, alguns detalhes. Eu realmente vou observar, vou procurar melhorar, mas eu fiz isso internamente. Então, a gente também tem muitas críticas, né? Às vezes a pessoa critica uma coisa tua que ela não faz melhor. Exatamente. Mas você não pode absorver. Você tem que deixar para a pessoa. Que bom que ela colocou para fora, mas você não pode absorver aquele mal da pessoa, aquela crítica negativa da pessoa, porque crítica construtiva é diferente. Sim. É você saber como falar. Sim. Para ajudar. Existe Sim. a crítica construtiva, mas existe a crítica Essa eu negativa aceito. que quer Destrutiva. puxar você pra baixo. Quer apagar teu brilho. Sim. Isso não. Sim. É mais ou menos nessa linha que eu penso, Amanda. Não sei, eu Perfeito. procuro não Muito ser bom. arrogante. A gente tem que cuidar, assim, para você não entrar numa linha de arrogância, mas eu prefiro Tá tratar perfeito. como segurança. É isso aí. Perfeito, Eli, muito bom. E sobre o trabalho social dos seus amigos, que você pediu para lembrar? Então, Amanda, assim, ó, a Lena e o marido, eu conheci a Lena porque ela pagou a aula particular para mim recentemente. E eu não sabia, eu fui conhecer por acaso que ela tem um perfil com o marido, que eles fazem um trabalho social, eles vão participar, os dois se inscreveram no meu workshop agora do sábado, dia 14 de junho. E eles vão vestidos de palhaços para fazer a apresentação do trabalho social dele. Eu achei sensacional. Porque eles arrecadam, nesse momento, né, eles devem arrecadar muitas coisas, mas nesse momento a necessidade deles é de material escolar para eles ajudarem crianças carentes, famílias carentes, em julho. Então, a gente combinou, vai no workshop, apresenta teu trabalho social e daí a gente faz o trabalho para arrecadação. Eu até queria pedir, Josiane, se for possível, a gente ajudar através do teu programa, não sei se é possível. Podemos ver isso depois, não precisa você falar para mim que sim. Mas, gente, eu achei um trabalho legal, porque eu queria entrar com um trabalho social. Aí eu pensei, eu vou fazer, mas não vou divulgar. Por que você não vai divulgar? Por que eu não posso falar? Se eu não falar, eu não vou chegar nas pessoas para doarem. Eu vou falar, sim. As pessoas vão pensar, está divulgando para aparecer. É para ajudar. E quem for, compra uma caixa de lápis de cor ou um caderno. Isso. Quem for no teu workshop, Isso. pede alguma coisa. Já posso pedir. Verdade. Já. Mas eu combinei com eles também deles apresentarem o trabalho Sim. deles. E ali nesse grupo e Sim. outra rede de apoio, de Claro. ajuda, a gente também arrecadar. Com certeza. Não sei quanto que está uma caixa de lápis de cor, mas deve ser R$5, R$10, uma pequena. 12, 15 reais. Né? Então, é muito, muito acessível para a gente ajudar, né? Eu tinha Lápis, pensado em caneta. alimento não perecível, alguma coisa. Daí surgiu esse perfil no Instagram, né? Justamente da minha aluna, com o marido. Eu falei, pronto, Perfeito. o que eu pedi para Deus surgiu no meu caminho, É isso aí. né? Por intermédio de Deus, com certeza. Muito bom. E sobre as oficinas, como é que as pessoas podem fazer para participar? Então, quem se interessar em aprender as técnicas em madeira para reproduzir depois em peças maiores ou móveis, vai clicar no link da minha bio, Amanda, né? O eliegibá.atelier, vai direcionar para o meu WhatsApp para a pessoa se inscrever para a minha aula. Então, vamos combinar alguma coisa.
conforme a necessidade da pessoa, né? Tanto o valor quanto o que a pessoa quer aprender. Às vezes a pessoa quer só se especializar em pátina. Vamos combinar algo assim. Eu quero aprender várias técnicas na mesma aula. Vamos trabalhar conforme a necessidade do aluno. Então, o preço vai depender da necessidade, Sim. tá? Mas Então, tem hora-aula também. A partir de R$ 80, a hora-aula, o aluno traz o seu material. Fechou. A partir de R$ 80, hora-aula, sem material incluso. Sim. Mas eu tenho oficinas também por R$ 279, com material incluso. Eu levo a peça de pallet, ensino as técnicas com o material para a pessoa ver se é isso mesmo que ela quer. Normalmente, o que os alunos procuram mais é com material incluso e a peça é do aluno. Sim. Então, é clicando no link da bio. E são módulos ou são cursos com temas? Então, eu faço oficinas com 3 horas de duração, né, de aula, 3 horas de duração, para ensinar várias técnicas na mesma aula, para a gente ter começo, meio e fim de uma arte. Por exemplo, quando são peças pequenas, como essa, eu faço a oficina oferecendo 2 peças, porque dá tempo de ensinar várias técnicas na mesma aula, com 2 peças, começo, meio e fim. Mas eu tenho também a hora-aula. Então, eu consigo também ensinar a hora-aula e consigo também combinar a aula uma vez por semana e pagar um valor mensal. Sim. Tá? Então, tem também a continuidade. Para quem quer aprender do zero, qual que você recomenda? Olha, é perfeito aprender do zero. A gente vai aprender a trabalhar com o pincel, né? Porque não é tão simples. Você tem que, por exemplo, hidratar o pincel com água antes de você usar a tinta. Você vai aprender a fazer a pátina com a leveza do pincel, com o pincel certo, que é uma trincha, por exemplo, que chama-se de trincha, o pincel chatinho, assim, com pelo baixo, que a gente corta ele. Ele vem alto, a gente corta para deixar pelo baixo. E a gente vai fazer essa leveza para transformar em pátina. A gente vai fazer o decopagem, o passo a passo de como colar, de como dar profundidade para valorizar. Porque, veja, isso aqui, por exemplo, ele não a flor, ele tem uma profundidade aqui, ó. Sim. Ele tem um contorno com o pincel pituá para escurecer ele, para valorizar a flor, para dar profundidade para a flor, como se ela estivesse saindo da peça, sabe? Sim. Então, se você só colar, não é uma arte. Se você colar e você der profundidade, fizer o acabamento correto, Amanda, ele é uma peça, ele é, assim, uma arte. Essa flor, ela é uma colagem ou é pintura? É uma colagem. Colagem. É decopagem, Nossa, que chama. Sim. É o decopagem. Nossa, muito lindo. E o decopagem tem muitas pessoas que gostam e não sabem fazer. Sim. Não sabem fazer. Tem, né, um processo, tem as etapas, né? Sim. E quais são os temas dos cursos que você tem? Então, eu ensino como técnica, né? A minha propaganda sempre é como técnica. Então, é a pátina, o decopagem, o envelhecimento, a demolição, e a gente tem também aula de restauração. Então, são móveis lá que você quer dar um up, que você quer mudar a cor, que você quer fazer uma arte. Então, eu tenho também a restauração. Nossa, muito bom. São as técnicas da Instagram. Ele deixa uma mensagem para as nossas mulheres e também as tuas redes sociais. Se quiser deixar telefone também, pode deixar aí as tuas informações. Tá. A minha rede social no Instagram, ele é bach.atelier. No link da bio, né, as inscrições para minhas oficinas, para o workshop de networking, né? É o 41991681740, ou clicar diretamente no link da bio. E a minha mensagem aqui, ela é simples e direta. Sozinhos ou sozinhas, não chegamos a lugar nenhum. Isso. Então, eu estou aqui, né, muito agradecida pela experiência, pela conexão, pela receptividade, pelo sorriso de vocês. Agradecer de coração, né, a ajuda da Heloísa também, de estar comigo, filmando e tirando as fotos, me ajudando muito. E
tenho muitas pessoas que eu poderia agradecer aqui por nome, né? Minha família, meus filhos, amigos. A Nilza é uma aluna minha que eu quero aproveitar, Amanda, e agradecer. A Nilza trabalha com pessoas assim, com algum problema, por exemplo, dependência de álcool. E ela fez a oficina comigo, eu ensinei pátina, decopagem, e hoje ela leva nesse trabalho social para essas pessoas com algum problema. Numa ONG que ela faz parte, ela ensina essas pessoas. Então, ela foi um dia, né, numa das oficinas, a segunda oficina comigo, e ela foi e agradeceu. Então, eu acabei gravando lá e fiz uma publicação, fiquei muito emocionada, chorei, assim, porque ela foi para agradecer e, na verdade, eu que tive que agradecer, né, esse retorno dela. Então, a gente precisa realmente desse elo. Se a gente não se unir, se as mulheres não se unirem, e a gente encontra mulheres maravilhosas que apoiam, né? A gente sempre tem, né? Então, essa união, essa ajuda, esse elo, essa conexão, essa consciência Muito que a bom. gente precisa realmente Sim. se ajudar. É isso aí. E recebemos mais mensagens aqui. A Simone Gomes disse: fiz aula com ela e ganhei uma amiga, super artista, ainda mais que trabalha com sustentabilidade. Beijos para vocês. Ai, maravilhosa ela também. Nossa, se tornou uma amiga, fez aula particular comigo, fez aula no Liceu de Ofícios Criativos da Prefeitura. Ela também trabalha com arte sustentável, já participei, a Heloísa foi comigo num evento, né, na igreja dela. A gente foi para mostrar a nossa arte, para vender. Maravilhosa, então realmente se tornou uma amiga. Conheço a filha dela, a Luísa, maravilhosa também. Obrigada, Simone. E Simone Instituto Natural comentou: super indico, somos parceiras, técnicas maravilhosas, faça assim como eu. Simone, do Instituto Natural, que vende as peças da arte sustentável também, uma arte linda também, sou admiradora também. Obrigada, Simone. E chegamos ao finalzinho do nosso programa. Eliege, muito obrigada pela sua presença. Foi maravilhoso aprender um pouco mais com você e também tenho certeza que as nossas ouvintes estão saindo daqui inspiradas pela tua história, pela tua trajetória e também pela tua forma aí de empreender e de ajudar outras mulheres também. Jo, hoje estava sem voz, gente, mas ela falou que queria dar um tchauzinho para vocês. Eu quero agradecer a todos que entraram na live, todos que estiveram comigo aqui. Obrigada, minha amiga. Já te considero como amiga. Você vai voltar quando tiver voz, com certeza. Com certeza você vai voltar quando tiver voz. Estou fazendo uma força aqui para sair a voz. Só você me convidar. Mas eu quero que você volte para a gente conversar muito ainda, tá bom? Tá bom. Parabéns pelo teu trabalho. É maravilhoso. Gratidão. É isso. Ai, gente, Obrigada, amiga, obrigada. por conduzir também Nada, Jo, o meu programa estamos aqui. juntas. Muito obrigada, Amanda. Nada, como você sempre diz, mulheres Apoiam apoiam mulheres. Estamos aqui nos apoiando. Beijo. E até amanhã. Até amanhã. Sexta-feira, Obrigada, gente. estaremos com mais uma convidada aqui. E Josiane, nossa apresentadora, já vai estar com a voz melhor, em Com nome de certeza. Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.